E quem vai dar aula é o Dr. Samuel Zenberg, nosso amigo Salomão, conhecido também como Salomão. Ele vai falar sobre sangramento, é isso, Samuel? Sangramento em cirurgia de base de crânio, ou sangramento de um modo geral nas cirurgias transnasais. Não era doença de Cushing hoje? Pensei que era doença de Cushing. Confundiu, né? Confundiu. E aí, em seguida, no final da aula dele, eu vou mostrar um casinho que eu vivi em tempo real. E depois a Érica vai mostrar principalmente a experiência de um trabalho que fala sobre o assunto e fazer um resuminho geral para a gente já fazer um link com a discussão. Então, Samuel, procura sincronizar os seus vídeos. Acho que todos vêm aí. Tudo ok? Sim. Sim. Vamos ver. Bom, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui na reunião da Rhino. Trabalhamos juntos aí há muito tempo. A ideia, como nas últimas reuniões que nós fizemos, é de apresentar aspectos práticos do tema que nós escolhemos. E acho que o tema é bastante relevante. A questão do sangramento e do controle de sangramento nas cirurgias endoscópicas da base do crânio. Como vocês sabem, eu sou um neurocirurgião e para começar, eu queria até mostrar para vocês algo que não tem algo a ver com a otorrino de saída, mas apenas que ilustra um pouco a problemática que nós temos hoje do uso de substâncias e de medicamentos que afetam a coagulabilidade sanguínea. Então, esses exames, vocês estão vendo nas 4 imagens, são imagens de uma tomografia de um colega nosso, médico anestesista, que trabalhou na escola por muito tempo e que sofreu um acidente motociclístico, ele sempre paramentado, capacete e tudo mais, mas um acidente com relativa baixa energia, não foi um acidente em velocidade, foi uma queda, ele não estava veloz, a cena, inclusive, tem filmagem, né? E o paciente deu entrada no pronto-socorro com esses exames que vocês estão vendo aí. Um trauma relativamente pouco relevante, e nós vemos aqui um padrão de hemorragia subaracnoide, vocês estão vendo aqui o sangue desenhando a cisterna silviana, né, que é o lobo frontal, o lobo parietal, isso aqui é a ínsula. Então, a presença de sangramento no espaço subaracnoide e sangramento intraventricular, além da região do esplênio e do corpo caloso. Então, uma desproporção muito grande entre o que aconteceu no trauma e a manifestação clínica que o paciente teve. E a evolução, infelizmente, foi terrível. Esse paciente acabou tendo evolução com vasoespasmo, ou seja, fechamento arterial, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, esse edema violento que vocês estão vendo, isquemia dos 2 lobos temporais, e terminou por falecer cerca de 10 dias depois do trauma, sem que nada pudesse ser feito, na medida em que o próprio trauma e as consequências desse trauma não indicaram, o paciente foi apenas monitorizado quanto à pressão intracraniana. Então, um trauma irrelevante num paciente que tinha feito um procedimento endovascular e tomava por conta de uma patologia cardíaca, ele fazia dupla agregação plaquetária. Então, vejam que no dia a dia, nós nos deparamos com casos que têm evolução muito mais complicada, muito mais dramática, né? Esse é um outro caso, é um caso recente que nós tivemos, uma paciente que já vinha fazendo acompanhamento muitos anos por uma neoplasia pulmonar, tomava quimioterapia, 8 anos de evolução, mas que a paciente desenvolveu um quadro de hidrocefalia e não foi prestada muita atenção no Clexane que a paciente tomava. Tomou Clexane no dia da cirurgia e ela foi submetida a um procedimento neuroendoscópico no ventrículo. E cerca de 6 horas depois do procedimento, o procedimento terminou de noite, na madrugada a paciente desenvolveu uma agitação e obrigou a uma reintervenção para drenagem, para lavagem ventricular com endoscopia, para um procedimento que durou 17 minutos. Né?
Então, esses são dois exemplos de situações que nós, infelizmente, temos convivido, e alguns deles pelo fato de nós não atentarmos muito. No primeiro caso foi uma fatalidade, mas no segundo caso, uma situação em que a falta de atenção com a utilização de uma medicação que visa evitar trombose acaba levando a uma complicações desse tipo. Então, eu gosto muito dessas duas imagens aqui, é conhecida de muita gente, e que mostra dois momentos da cirurgia endoscópica da base do crânio, né? A figura da esquerda é uma figura do começo do século passado, tem mais de 100 anos, mas saibam vocês que eu que fiz residência na escola na década de 80, nós fazíamos a cirurgia hipofisária dessa forma, muito parecido com isso. Essa imagem é difícil, quando eu mostro para os alunos, é difícil para um aluno entender exatamente o que está sendo visto aqui. Na verdade, foi feita uma incisão sublabial, descolamento da mucosa, descolamento até o septo. Então, o lábio superior do paciente está aqui, né? E, à custa desse descolamento, é colocado um espéculo na submucoso, e esse espéculo era aberto, promovendo uma fratura completa do septo nasal. A cirurgia começava com uma fratura do septo nasal. Então, eu me lembro quantas e quantas vezes nós tínhamos muito sangramento decorrente do acesso, né? E a visão era muito prejudicada por conta desse sangramento. Quando nós mudamos, a mudança mundial, ela não acontece do nada. Ela acontece porque nós passamos a utilizar um dispositivo que vai levar o seu olho, a sua luz, lá para dentro, coisa que com microscópio era muito difícil, por melhor que fosse o microscópio. Não se tratava de você ter um melhor ou pior endoscópio, mas um microscópio, mas você ficava com o seu olho aqui fora e a limitação para que você enxergasse as coisas era muito grande, ao contrário do endoscópio, que oferece uma visão de grande angular. Na verdade, hoje o endoscópio se presta a uma série de atividades dentro da área rinológica, dentro da área neurocirúrgica, e essa é uma imagem que mostra todo o espectro de atuação que nós podemos ter nessa área. O início, todos lembram, com as fístulas licóricas, né, no etimoide, no esfenoide, e depois nós evoluímos para cirurgias celares, paracelares e da região do clivos. Então, esse grupo existe desde o ano 2000. Em 95, nós começamos a fazer endoscopia ventricular no serviço. Foi uma evolução natural partir para a organização de um grupo com a participação de várias disciplinas, em que nós fazemos reuniões. Hoje, ao meio-dia, nós vamos ter uma reunião com a equipe, participa a neurocirurgia, otorrino, endócrino, a radiologia. E nós gostamos que o endocrinologista esteja na sala para observar tudo o que acontece, porque esse mesmo endocrinologista, na maioria dos casos, ele vai fazer o pós-operatório na enfermaria da endocrinologia. Então, veja a importância de você garantir uma hemostasia bem feita. O paciente, preferencialmente, não ficará em ambiente de UTI, o que facilita muito a possibilidade de nós não cancelarmos cirurgia. Quantas cirurgias são canceladas no hospital por conta de vaga de UTI. Hoje em dia, o aspecto do Covid ganha importância também, então, mais uma razão para que a gente procure evitar que esses pacientes façam pós-operatório em ambiente de risco. Então, essas disciplinas, elas participam de forma conjunta, eu acho que em benefício aí de todos, né? Algumas das figuras que vocês vão ver nessa apresentação são baseadas nesse trabalho. Acho que a maioria já deve ter ouvido falar do Dr. Houghton. Dr. Houghton, o expoente da neurocirurgia, da microcirurgia, aquele que transportou a anatomia que nós tínhamos dos livros para a anatomia do microscópio, anatomia microcirúrgica. Então, no laboratório do professor Houghton se produziram trabalhos espetaculares, e esse aqui é um exemplo de uma das peças preparadas especialmente para mostrar as relações entre a cavidade nasal, os cornetos, os ósteos dos seios paranasais, o nervo óptico, a relação de toda a cavidade nasal com o compartimento craniano, com os nervos cranianos, de modo que, quando nós trabalhamos ao fundo da cavidade nasal,
nós temos que estar cientes das estruturas anatômicas com as quais nós vamos estar lidando na cirurgia. Essa é uma outra imagem que fala por si só e que mostra a extrema variabilidade das lesões com as quais nós lidamos no dia a dia. Um belo dia nós vamos operar um pequeno microadenoma, com seio esfenoidal adequado, tranquilo, sem invasão lateral. Outro dia você pode ter que operar um paciente com um tumor que engloba totalmente a carótida e que você vai correr mais risco de uma lesão vascular. Ou, eventualmente, um tumor que invada o compartimento cerebral de uma forma bastante agressiva, e que você sabe que vai ter uma ressecção incompleta e que você tem que saber o momento que você vai parar. Eventualmente, tumores em que, se você fizer uma rinoscopia, você já tem a possibilidade de ver o tumor, porque às vezes ele está querendo sair pelo nariz. E os diagnósticos diferenciais, Aqui os tumores que podem sofrer processo de apoplexia. E aqui embaixo, 2 exemplos de diagnósticos diferenciais que podem resultar em procedimentos muito diferentes. À esquerda, aqui nós vemos a famosa mucocele do seio esfenoidal, e aqui essa última imagem, um aneurisma gigante, que preferencialmente não deve ser operado por via transesfenoidal. Se alguém resolver fazer uma janelinha aqui, vai ter uma desagradável surpresa e, eventualmente, vai colaborar para essa aula, colocando mais um caso. Então, vocês sabem que o seio esfenoidal é a nossa porta de entrada, mas diferente das cirurgias que nós fazemos na área de neuro, nós vamos trabalhar no meio mucoso, extremamente vascularizado, em que variações anatômicas são extremamente comuns entre os pacientes e que nos obrigam a analisar individualmente o caso para você saber previamente o que vai acontecer. Então, conhecer bem a anatomia da cavidade nasal e do seio esfenoidal já é um bom início para que na sua cirurgia você tenha uma quantidade menor de sangramento. Nós sabemos que, num primeiro momento na cirurgia, nós vamos ver as estruturas que estão separadas da gente por iminências ósseas. E essas iminências ósseas nós gostaríamos que sempre fossem desse jeito, mas infelizmente não são. Aqui nós vemos claramente a proeminência óssea da região celular, proeminência óssea das artérias carótidas aqui no nível petroso, o recesso carótido óptico, temos o lateral, o medial, temos a proeminência dos nervos ópticos, temos o plano esfenoidal. Então, essas estruturas, em muitos casos, ela fica bastante visível, conseguimos perceber que a carótida vai estar por trás aqui. Então, seria o ideal que sempre nós tivéssemos esse tipo de situação, mas, infelizmente, isso não é verdade. Na verdade, nós temos variações na aeração do seio, no padrão dos septos interesfenoidais, E aqui nós temos uma imagem que mostra um pouco da relação do nosso acesso, que pode ser celular ou clival, com a artéria carótida interna na sua porção pedrosa, na sua porção intracavernosa e na porção intracraniana. E também de nervos cranianos. Vamos lembrar que nós vamos trabalhar medialmente aos seios cavernosos e que temos no interior do seio cavernoso o nervo abducente e na parede lateral os nervos, o quarto nervo, o terceiro nervo e também ramos do nervo trigêmeo. Quando nós removermos a parte óssea, nós temos que saber que vamos encontrar esse tipo de situação. Hoje, quando nós falamos de seio cavernoso, nós falamos, tem o seio cavernoso de um lado, tem o seio cavernoso de outro lado. Hoje nós sabemos que o que nós temos aqui é um verdadeiro plexo cavernoso, com comunicações muito exuberantes entre os lados, fazendo com que no comecinho da cirurgia você já possa ter alguns tipos de sangramento que precisam ser controlados. Além disso, por dentro aqui do seio cavernoso, nós estamos vendo a carótida no seu compartimento intracavernoso intracraniano, e aqui as carótidas paraclivais ou a carótida na sua região petrosa. Então, a consciência de que nós temos na lateralidade aqui estruturas importantes
arteriais e venosas é de fundamental importância. Se nós imaginarmos a região supracelular, só para vocês entenderem esta imagem, na verdade, quando nós abrimos o plano esfenoidal aqui em cima, o tubérculo e o plano esfenoidal, nós vamos nos deparar com essas estruturas que devem ser identificadas. Se nós formos operar o meningioma do tubérculo, o craniofaringioma, certamente vamos ter que lidar com essas estruturas. Então, essa é uma visão com uma ótica angulada, uma ótica de 30, em que nós vemos aqui embaixo a hipófise, vemos a haste hipofisária e vemos lateralmente as duas carótidas internas fornecendo ramos tanto para a haste hipofisária como para o quiasma óptico. Então, são artérias muito pequenas e que têm que ser preservadas. O sangramento dessas artérias é um sangramento arterial, muitas vezes de débito bastante razoável, e significa uma complicação, porque nós podemos ter alteração visual ou alteração da haste, que vai resultar provavelmente num diabetes insípido ou até um panhipopituitarismo. Então, acima do quiasma, nós vemos aqui o complexo da artéria comunicante anterior e a artéria comunicante, esse segmento A1 e depois da comunicante segmento A2. Aqui nós vemos os giros retos e o nervo olfatório mais lateralmente. Então, essas são as estruturas de referência da cisterna supracelular, estruturas que nós temos que ter conhecimento anatômico para evitar complicações hemorrágicas. Então, essa mesma situação que eu mostrei para vocês, ela é sítio de muitas variações anatômicas. Então, essa é uma imagem do trabalho do Houghton, que eu citei lá atrás, e que mostram diversas variações anatômicas. A gente está vindo por aqui, então nós gostaríamos que sempre nós nos deparássemos, nós observássemos uma ausência de comunicações intercavernosas, mas às vezes o que você tem é exatamente isso, você vai incisar a dura e já vai ter sangramento venoso, e tem que saber que isso é uma situação normal em que você vai lançar mão de algumas técnicas para controlar isso e seguir com a sua cirurgia. É muito comum nós escutarmos colegas, hoje menos talvez, mas colegas no passado, comecei a fazer essa cirurgia, mas não deu certo, sujava a ótica toda hora, a gente não conseguia dar um ritmo para a cirurgia. Isso significa uma falta de traquejo, uma falta de costume com esses sangramentos que vão ocorrendo nas diversas etapas da cirurgia. Então, além do padrão de comunicação intracavernoso, que infelizmente nós não temos como antecipar, não tem nenhum exame que vá mostrar previamente como vai ser esse padrão no paciente, nós temos que analisar com muito carinho a anatomia, a aeração dos seios esfenoidais. Para o otorrino, isso pode ser bastante rotineiro, né? Mas para o neurocirurgião, nem sempre ele está prestando atenção nisso aqui. Nós torcemos para que todo paciente tivesse esse tipo de seio. Isso aqui, como eu já ouvi o Aldo Stan falar muitas vezes, é o nosso lobby do hotel, é onde você vai parar um pouquinho antes de adentrar a cela, antes de começar o trabalho da remoção tumoral, mas o grau de aeração vai ter um impacto muito claro na maneira como a cirurgia vai transcorrer. Operar um seio pré-celular é uma coisa, um seio celular é outra, e o conchal dispensa explicações. No conchal, você vai encontrar um bloco ósseo, isso é mais comum nas crianças, né? A gente ter, eventualmente, seios conchais nas crianças pequenas, né? E o impacto de se operar um seio conchal é mostrado por essa imagem. Esse é um caso nosso, vejam o que teve que atravessar. É óbvio que para fazer um caminho certinho desse jeito, é importante que nós tenhamos algum dispositivo de visualização, neuronavegador. Então, aí está uma indicação bastante clara, uma grande utilidade do navegador, para que você vá fazendo o acesso direitinho. É claro que o navegador, você vai fazer um primeiro caminho até a achadura máter, e a partir desse caminho você vai alargando lateralmente até procurar encontrar estruturas que mostrem para você que não precisa abrir mais. É o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então, isso seria operar
um seio conchal, quer dizer, mesmo que você faça um acesso muito bom, você pode ter sangramento ósseo, isso não está demonstrado aqui na figura, mas isso é comum. Você pode precisar usar, por exemplo, cera de osso, é algo que nós usamos bastante. Pode precisar usar Surgicel, eventualmente, para tamponar algum sangramento. Podemos usar hemostáticos fluidos para isso, mas sempre vai ser uma cirurgia um pouco mais incômoda no aspecto do manuseio do instrumental. Completamente diferente de você pegar um seio pré-selar, ou mesmo selar, que você faça a drilagem dessa forma, que é o que a técnica sugere, né? Para que você tenha liberdade de manuseio das estruturas, é importante que a gente faça a drilagem muito maior da cela do que nós fazíamos antigamente. E quais são os limites dessa drilagem? Geralmente, aquilo que nós convencionalmente chamamos, todos chamam de os 4 azuis. Então, os 4 azuis é a representação das estruturas venosas que nós vamos encontrar nos 4 pontos cardinais aqui, né? Então, seriam as paredes anteriores do seio cavernoso, nas laterais, e as 2 comunicações intercavernosas, superiormente e inferiormente. Então, essas estruturas representam o nosso limite na maior parte das cirurgias. Em cirurgias que vai haver exposição do seio cavernoso por alguma razão, essa drilagem pode ser continuada mais lateralmente, mas isso não é rotineiro. Isso não é feito de forma rotineira. Aqui um outro exemplo de observação dessas estruturas azuladas. Então, a nossa incisão na dura mater jamais poderá ser aqui ou aqui, porque você corre o risco, além de abrir o seio cavernoso, você corre o risco de pegar a carótida que está passando logo aqui, está passando dentro do seio cavernoso. Então, observação dos 4 azuis, vários casos aqui para vocês verem, e também a abertura com lâmina afiada ocorre muito próximo a essas estruturas, né? Então, daqui para frente, nós vamos ver algumas tabelas e alguns comentários referentes a esse outro trabalho que eu indico para vocês. É um trabalho que fala muito dos aspectos que nós estamos comentando aqui, um trabalho de 2013, conta com a participação do Ricardo Carral, que todos conhecem. Recomendo a leitura dele, é muito interessante. E acho que aqui não cabe mais aquela discussão se os elementos que nós temos para hemostasia, se eles funcionam ou não. Já existem revisões sistemáticas que mostram que a utilização dessas substâncias dos selantes de fibrina e dos hemostáticos, eles reduzem bastante a necessidade de transfusão sanguínea e mesmo da quantidade de sangramento, isso já se sabe. E, na verdade, o sangramento, ele tem que ser uma meta. Eu diria que nos primeiros casos, qualquer profissional que vai lidar com essa meta, ele tem que ficar preocupado, ele tem que se importar com a questão do sangramento, porque a questão do sangramento vai acabar na cirurgia resultando numa cascata de eventos, né, que começa com a dificuldade de visão, né, com a visão que em todo momento é atrapalhada, que faz com que a lente fique suja, e que isso, naturalmente, é intuitivo saber que isso vai levar ao aumento de complicações, né? Você não enxerga direito, a chance de você ter um acidente durante a cirurgia fica muito maior. Então, é uma verdadeira obsessão você tratar de cada etapa, porque não se trata de você cuidar disso só no intraoperatório, né? Então, dentro desse aspecto da hemostasia, a avaliação da hemostasia começa no pré-operatório. Eu mostrei aqueles primeiros casos lá atrás, porque nós temos hoje em dia que obsessivamente interrogar o paciente quanto às substâncias que ele faz uso. Muito comum, tem gente que toma aspirina porque toma. Não porque um médico mandou, me falaram que aspirina é bom, eu tomo aspirina. Eu já escutei isso, tenho certeza que muitos já escutaram, né? A questão de aspectos religiosos, né? Os pacientes que são testemunhas de Jeová, que não querem tomar sangue, que você vai debater com o paciente como que isso pode acontecer, pacientes que têm distúrbios da coagulação e que muitas vezes nós não temos conhecimento disso, o uso de substâncias
chamadas fitoterápicas, e aqui eu falo de ginkgo biloba, vamos falar dele várias vezes, né? E é por isso que se justifica a utilização de vasoconstritores no pré-operatório, como se faz de rotina, o controle da pressão arterial durante a cirurgia, e é por isso que o anestesista ganha uma importância muito grande, um anestesista que saiba qual vai ser o procedimento, saiba o que nós esperamos daquela anestesia, porque nós estamos falando de um profissional que vai nos deixar o paciente com uma hipotensão controlada. Muitas vezes, num doente que tem idade, que tem alguma comorbidade. Então, muito importante um anestesista que tenha alguma experiência com esse tipo de cirurgia e não alguém que está começando. E, finalmente, a questão do posicionamento da cabeça. A gente até hoje chama muita atenção, porque isso nós percebemos às vezes nos residentes. No meio de tanta coisa para se preocupar, às vezes o pessoal não presta atenção no posicionamento da cabeça, o pessoal está começando a cirurgia e percebe que o sangramento está um pouquinho mais, né? Mais sangramento mucoso, mais sangramento venoso, e você observa que às vezes a cabeça ainda está lá embaixo, você eleva essa cabeça a 20 graus e o sangramento naturalmente já vai diminuindo. Então, uma mera mudança de posição do paciente também é importante para esse controle. Então, não há dúvida, primeiro o cirurgião, o instrumento de mais importância para a hemostasia é o bipolar. Bipolar na microcirurgia, sem bipolar não existe a microcirurgia. E eu diria que nessa cirurgia ele ainda é também um equipamento muito importante, né? Além do bipolar, nós vamos fazer uso de agentes hemostáticos, vamos falar um pouquinho deles já já, e a própria irrigação com soro morno, que ativa a agregação plaquetária, é algo que deva ser sempre pensado como um adjuvante na cirurgia. Então, esse é um dispositivo, é um tipo de bipolar que muitos conhecem, nós gostamos muito, ele é muito leve, muito equilibrado, ele trabalha de uma forma parecida com o que nós trabalhamos na microcirurgia. Hoje existem vários tipos de bipolar, mas esse nos parece ser uma solução bastante adequada e um instrumental muito interessante para esse tipo de cirurgia. Da mesma forma que instrumentais que girem 360 graus, para que você consiga rapidamente promover, fazer aquilo que você deseja fazer. Então, instrumental dedicado a esse tipo de cirurgia é fundamental para que você consiga também hemostasia um pouco mais rápido. O drill, esse é um dos drills, existe muito drill que a gente pode usar, mas esse é interessante, porque tem uma haste muito fina. Aqui vocês estão vendo uma broca diamantada ainda com aquele diamante um pouco mais grosseiro, existe também uma broca diamantada um pouco mais lisa, mas esse é um tipo de caneta que seria o ideal que nós pudéssemos usar sempre, descartável, com irrigação. Então, é importante que nós, antes do procedimento, tenhamos o material adequado. Então, além do bipolar, que é bastante usado na cirurgia, as compressões mecânicas, como ligadura e clipe, não se aplicam muito, o acesso não é muito adequado, mas, por exemplo, a compressão com balão é algo que pode ser feito, tanto com o catéter de Fogarty, como aquele que nós usamos com a nossa sondinha de Foley, né? Mas mecanismos compressivos são usados quando nós utilizamos em conjunto alguns dos hemostáticos tópicos. Então, aqui embaixo, nós temos alguns desses hemostáticos que são usados em várias etapas da cirurgia. Eu falei da cera de osso agora há pouco, que ela é muito usada para tamponamento de sangramento venoso ósseo, né? Então, a cera de osso, o enxerto de músculo, que nós falamos de enxerto de músculo quando falamos das lesões carotídeas, ele pode ser um artefato que nós podemos produzir na hora da cirurgia para ajudar na coagulação, o uso do Surgicel, que é a celulose oxidada, as gelatinas absorvíveis, tem diversas marcas aí no mercado, e os selantes de fibrina. Todos podem ser usados num meio que muitas vezes não apresenta superfícies regulares ou que não apresente um sangramento pontual. Então, são materiais extremamente úteis e que hoje se tornaram rotina nesse tipo de cirurgia, né?
Então, só para vocês, como a título de exemplo, esse aqui são 3 imagens que mostram um pouco da realidade dessa cirurgia. Vocês imaginem o final, isso aqui é a região celular aberta, a gente está vendo um pouco, uma visão um pouco lateral esquerda, né? Em que nós vemos a célula aberta, a proeminência da carótida do lado esquerdo do paciente, a visão é um pouco à direita do paciente, né? Vemos a dura aberta e temos a oportunidade de ver como você tem sangramento intracelular, um pouquinho de sangramento epidural, um pouco de sangramento que desce da mucosa, ou mesmo do septo, que é muito comum aqui em cima. Então, esses sangramentos difusos são controlados com a colocação de hemostático, a compressão com algodão, e depois de alguns minutos, você fica realmente mais seguro para que você saia, termine a cirurgia e que esse sangramento não vá prosseguir. Na verdade, nós estamos falando, eu sempre brinco, nós estamos falando de estacionamento de plaqueta, né? Uma forma de você albergar melhor as plaquetas e fazer com que a adesividade plaquetária fique mais fácil e mais rápida, dessa forma que essas substâncias acabam atuando. Esse é um grupo de pacientes que nós acabamos estudando alguns anos atrás, mostrando, especialmente aqueles que tiveram sangramento maior no intraoperatório, sangramento ocorrido 72 horas após a cirurgia e sangramento tardio. Então, a gente coloca esse slide para mostrar que o nosso único paciente que retornou aqui, depois de mais de uma semana, é um paciente que tinha 72 anos, um paciente mais idoso, e que fez uso no pós-operatório de ginkgo biloba, recomendado pelo vizinho, falando, não, isso é bom para cicatrização, pode tomar. Né? Então, esse é o paciente que sangrou mais tardiamente, o que suscita falar um pouco sobre fitoterápicos e substâncias que são relacionadas a complicações intraoperatórias. Então, esse é um artigo nacional de uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Enfermeiras de Centro Cirúrgico. Elas fizeram uma revisão muito interessante, é um trabalho de 2013, falando das repercussões do uso de fitoterápicos, né? Esse é um trabalho muito legal da gente ler, mostrar para paciente, que a tabela aqui mostra diversas substâncias, se a gente prestar atenção, vai ver que não são tantas assim, elas estão falando majoritariamente de ginkgo biloba, né? E complicações em diversos tipos de cirurgia. Cirurgia de mastectomia, cirurgia abdominal, cirurgia neurológica, transplante de fígado, oftalmológica, plástica, ortopédica e até em cirurgias ambulatoriais, né? Então, acho que essa tabela é para o pessoal não esquecer, e eu estou falando para uma plateia que, com frequência, tem pacientes que fazem ou fizeram uso dessa substância. E aqui também a descrição de diversos fitoterápicos relacionados a outros tipos de complicação, né? Então, interação com anestésico, sangramento, já alterações vasculares, né? Vejam que nós temos aí alcaçuz, ginseng, né? Erva de São João. Talvez alguns de vocês já tomaram chazinhos dessa substância. O Rodrigo, por exemplo, ele gosta muito de chá de chaparral, mas eu já avisei para ele que tem uma hepatotoxicidade, ele insiste em tomar chaparral. Vamos ver se eu consigo convencer o Rodrigo depois dessa aula, porque faz mal para o fígado, viu, Rodrigo? E esse é um slide que foi tomado de uma aula em um congresso americano de base do crânio e que mostra, de uma forma resumida, aquilo que nós falamos. A Sociedade Americana, ela recomenda a interrupção de todas essas medicações fitoterápicas 2 a 3 semanas antes da cirurgia, na medida em que, nesse levantamento aqui desse autor, foi observado que quase 40% usaram alguma substância na população americana, né? Então, vejam que nos Estados Unidos já existem protocolos contemplando exatamente esse aspecto, né? Então, eu falei da idade. Idade é algo que nós sempre temos que levar em conta quando nós vamos falar dos vasos sanguíneos. Eles ficam de pior qualidade em pacientes mais idosos, pacientes que fazem uso crônico de corticoide, prestar muita atenção com isso, e pacientes com deficiência de vitamina C, são pacientes que podem ter vasos com integridade pior. Investigar a questão da coagulação, é rotineiro fazer
coagulograma desses pacientes e as medicações que nós já comentamos agora há pouco, né? A questão da hipotensão controlada, a utilização de métodos inalatórios ou intravenosos para se tentar fazer essa hipotensão controlada. Então, acho que todos, não sei se todos estão vendo esse filminho, espera aí que eu vou voltar aqui para passar o filminho. Todos veem aí o filminho? Sim, dá para ver. Podia colocar ele maior na tela grande? Você consegue? Que a hora que eu coloco na tela grande, ele deu uma desaparecida, não sei por quê. Ah, bom. Por isso que eu vou passar dessa forma. Você tem alguns filmes ainda, né? Para a gente tentar, talvez, acabar Isso. essa parte. Esse é um filme que o Rodrigo ia comentar, um pós-operatório, né, Rodrigo? Uma paciente Esse é um pós-operatório. E vamos ver se a gente acaba aí nos 15 minutinhos, será essa parte, para dar tempo do resto? Mas essa é uma paciente que ela operou hipófise, ela é secretária de um neurocirurgião, de um outro neurocirurgião, e que a gente operou a hipófise dela, e ela sangrou no pós-operatório, uma epistaxe mesmo. Fui chamado, tinha alguns dias de cirurgia e ela era testemunha de Jeová. A cirurgia foi lisa, não sangrou praticamente, e poucos dias depois um sangramento. E aí, a gente está no meato médio do lado esquerdo, eu fui fazendo uma revisão da cavidade, fui olhando, nada sangrava, até que eu passei por perto com o aspirador cautério e sangrou arterial, ali da região do meato médio, próximo à cauda da concha média, vai? E bem forte. Cauterizei ali, não achei mais nada sangrando, mas ela teve uma repercussão razoável aí de queda de HB e não queria levar sangue. Vocês vão ver aí aspirando os coágulos para um ósseo do maxilar. Teve uma queda de HB significativa, agora não lembro do número, mas foi um sangramento razoável, o maxilar cheio de coágulo. E não foi transfundida, mas foi meio tenso porque era testemunha de Jeová, tinha essa questão com a família. Tá. Vou passar o seguinte agora. Esse é o final de uma cirurgia em que nós estamos colocando o flap de volta. E olha o que acontece. Quando o flap vai ser colocado de volta, nós felizmente percebemos aqui, ó, o flap, quando ele vai ser confeccionado, é feito mediante injeção de vasoconstritor, né? Então, muitas vezes, ao final da cirurgia, se você não identifica esse sangramento, nós podemos, em muitas situações, ter que voltar mais tarde para tratar de uma epistaxe grave que o paciente pode ter na enfermaria. Então, aquilo, não sei se deu para ver bem no vídeo, desculpa interromper, era um jatinho, né, de sangramento arterial também, sim. Vindo direto do flap. Uma coisa meio inusitada. Então, mas para mostrar que tem várias situações aí que não são aquelas habituais, né, de local de sangramento esperado. Todos viram aqui, ó. Olha, aqui um jato, esse aqui caprichado, né? Então, se discute muito o que é a tal da hipotensão controlada, né? Veja que muitos trabalhos tratam de definir o que seria o ideal e tal. O número que nós acabamos vendo que é o mais comum na literatura é por volta 60, entre 66 e 7, pressão arterial média, é aquilo que nós, em geral, pedimos, né? E quando ocorre o sangramento venoso, né? Como, por exemplo, nessa situação em que está sendo aberto o limite da célula com seio cavernoso, aqui está sendo exemplificada a utilização de hemostático no intraoperatório, no sentido de não interromper o fluxo da cirurgia, né? Aqui a mesma coisa. Um outro caso, deixa eu avançar um pouquinho mais para o finalzinho da cirurgia, para vocês verem que o sangramento, olha, você tenta surgicel, você tenta compressão, no fim o hemostático, a injeção do hemostático acaba sendo aquela técnica que nós acabamos fazendo com mais frequência, né? Então, operar às vezes microadenoma, isso aqui é um caso de um microadenoma, não vou mostrar a cirurgia inteira, mas o que eu acho que é interessante, todos veem aí o que eu quero mostrar. Às vezes você está drilando, não tem ainda uma visão muito clara de como está a célula, e já durante a cirurgia você vai começando a ter sangramento já na incisão dural, né? Então, a cirurgia não deve ser parada por causa disso,
Vocês vão ver que daqui a pouquinho aqui em cima, por conta da tração, começa um sangramento. A gente já coloca um Surgicel aqui em cima e o sangramento não chega a atrapalhar a nossa visão, a gente segue com a cirurgia. Aqui um exemplo prático de como, às vezes, operar um microadenoma pode, às vezes, ser não mais difícil, mas pode ser um pouco mais trabalhoso, requer um pouco de experiência para que você não fique interrompendo o procedimento, porque faz parte no microadenoma saber que essas comunicações intercavernosas, elas são mais comuns de serem vistas, né? E aqui, finalmente, um caso desses bem grandes, em que a gente são tumores realmente de tamanho gigantes, né? Tumores adenomas gigantes, e que muitas vezes, ao final do procedimento, depois de remover um montão de tumor, você acaba ficando com sangramento difuso, né? Que você não tem alguma estrutura que você vá coagular. É mais uma dessas situações em que você vai usar Surgicel, que é malha de celulose, e selante de fibrina. Você não vai ficar aqui caçando pequenos vasos. Então, a mera colocação e compressão com Surgicel e a colocação de um selante é suficiente para garantir a hemostasia, ou em casos assim volumosos, com invasão do clivos. Vou avançar um pouquinho mais aqui pela questão do tempo. Só para vocês verem, ao final, o mesmo tipo de coisa, você fica com uma cavidade com sangramento difuso, você não vai terminar a cirurgia assim, você acaba utilizando o hemostático. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para ver o momento em que como isso é aplicado. Em seguida, você faz uma compressão. Muito bem. Juntamente com o selante, um pouco mais de hemostático na cavidade nasal. Tá aqui o controle. Então, agora eu vou passar para o Rodrigo, né? Rodrigo vai... Este caso aqui, acho que o Rodrigo vai mostrar. Vou descompartilhar. Eu compartilho aqui da minha. Eu vou mostrar aqui rapidamente um casinho que a gente viu em tempo real de uma lesão arterial. E isso, depois o Samuel já termina a apresentação dele e a Érica vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso e a gente abre para discussão, que eu acho que é uma das coisas interessantes. Tudo bem, todo mundo sempre fala sobre o sangramento difuso, né? A gente está cansado de saber disso e ele talvez seja o mais importante em frequência, em causa de complicação, mas no fundo todo mundo sempre quer debater o que fazer frente a uma lesão arterial, como tentar conversar com alguém que passou por isso, para a gente tentar se prevenir, enfim, da melhor forma possível. Então, esse foi um caso que eu operei também com outro neurocirurgião, aquele que nós operamos a secretária dele. E não é a pessoa com quem eu opero frequentemente, mas eu vou dizer que é uma pessoa extremamente delicada, cuidadosa, não faz movimentos intempestivos, que às vezes a gente acha que precisa de uma grande problema, atrocidade, fazer alguma coisa muito errada para ter uma lesão grave, e vocês vão ver que não necessariamente aqui nesse vídeo. Então, era um macroadenoma não secretor, com essa extensão supracelular, mas sem grandes diferenças aí de um caso do dia a dia, bastante aspirável. De interessante, ele tinha uma polipósezinha nasal, como quase que um achado de exame, não tinha queixas nasais, e não tem muita relação, isso eu vou acelerar um pouquinho com o ocorrido. A gente abriu, né, fez o nosso acesso de rotina, endoscópico direto ao seio esfenoidal, bilateralmente, removeu um pouquinho do septo nasal posterior, e aí removendo o septo intersinusal com uma broquinha diamantada. E aí, daqui a pouquinho, depois a gente volta nessa imagem, vocês vão ver que a gente vai drilar aqui com essa broca diamantada mais grosseira, né, que é chamada de coarse diamond, mas que é bem ergonômica, mas tem essa característica de não ter a ponta tão lisinha, bloqueando toda a região celular. E aqui vocês vão notar, Samuel, você quer já comentar alguma coisinha aqui dessa localização? O que nós vemos aqui, o Rodrigo está mostrando que, na verdade, a drilagem ela foi um pouco além do que normalmente nós faríamos, né?
talvez pelo fato do osso estar um pouquinho mais fino, a dilagem foi muito fácil, né? O sangramento estava, nesse momento, ainda controlado, mas onde o aspirador está, na verdade, nesse momento, nós já estamos com a parede anterior do seio cavernoso, né? A carótida já está Isso exposta. vendo, né, só com um depoimento de quem está vendo nos dois momentos, né? Você vendo isso agora no pós, conversando numa reunião com o neurocirurgião te indicando, está bem nítido, né? No intraoperatório, você operando com uma outra pessoa que está com o drill na mão e você está com o endoscópio, não necessariamente você tem que estar atento o tempo inteiro, né? Aqui está osso e aqui já está a dura mater em cima do seio cavernoso. Agora eu vejo isso muito bem. No dia da cirurgia estava indo tudo muito bem, a gente estava abrindo a cela, estava no começo da cirurgia, batendo papo, tá tudo bem. E aqui nós vemos Eu estou só com o aspirador, né? E aí o drill dá uma Estou com o aspirador e a ótica, né? O aspirador e a ótica e o neurocirurgião com a broca. E aí vai a primeira coisa, que depois a Erika vai falar bastante sobre isso, o que fazer, né? Eu tô com um aspirador, ele está tentando pôr um cotonoide até que ele põe o outro aspirador, a hora que ele põe o segundo aspirador, a coisa fica controlável. Vou dizer que está bastante editado, né, esse vídeo. Mas era um paciente idoso, com 2 stents coronarianos, ficou estável o tempo inteiro, quer dizer, apesar de ter sido um sangramento que durou alguns minutos aí para controlar, foi bem a ponto de o neurocirurgião optar por a gente terminar a cirurgia, vocês vão ver que foi bastante bem. Era um tumor com uma consistência camarada. O fato de ter sido removido o osso previamente acabou facilitando a hemostasia, né? Sim, esse é outro aspecto, né? Que às vezes se recomenda até. Então, vocês veem o diafragma herniando, uma remoção bastante, né, adequada. E ele optou por colocar um pedaço de gordura, isso foi 2015. A gente pôs uma hemostase só para o sangramento ali venoso, gordura, selante de fibrina, e isso foi no hospital privado. Então, em meia hora, estávamos aqui no andar de baixo do centro cirúrgico, o paciente fazendo uma angiografia. E aí a gente tem que ser firme, né? Se você está na sua situação do dia a dia, no local que você costuma operar, com a equipe que você costuma operar, isso já está geralmente combinado, né? Eu estava num outro hospital com outro neurocirurgião, mas nessa hora, durante a cirurgia, eu falei, ok, né, vamos continuar, então o paciente está estável, você prefere continuar, tudo bem, mas acabando direto entubado para geografia, né? Essa parte, porque aí a gente tem que ser um pouquinho também participar dessa decisão, porque no fundo você está com o seu nome lá tanto quanto ele na cirurgia, né? Apesar do paciente eventualmente não ser Rodrigo, seu e tudo mais. Eu queria aproveitar para reforçar o seguinte: por meio desse caso, nós queríamos reforçar que é muito importante o preparo para essa cirurgia, diferente das cirurgias habituais. Então, a presença de 2 aspiradores na sala pode parecer uma bobagem, mas na hora que acontece o sangramento, você pedir o segundo aspirador, não dá tempo. Para circulante que foi tomar café, né? Não dá. A segunda coisa é que não se concebe, não dá para a gente aceitar ser chamado por um neurocirurgião para operar para ajudar a participar de uma cirurgia dessa, sem que exista um grupo de endovascular no hospital. Senão você também não vai ter o que fazer, né? Como a Erika vai apresentar, eu não vou me adiantar muito nisso. Isso eu vou só mostrar esse exemplo que foi cada vez mais comum o neurocirurgião chamar o otorrino para fazer o acesso, e aí você vai se meter numa encrenca pelo fato do cirurgião não pensar nessas coisas antes da cirurgia. Então, esse exemplo foi numa estrutura aí ideal, né? Enfim, foi feita rapidamente a arteriografia, que se notou só uma irregularidade na parede da carótida, do lado esquerdo, sem fluxo. Então, não era compatível ainda com um pseudoaneurisma, pelo aspecto lá da lesão na arteriografia, e se sugeriu repetir o exame em uma semana. O paciente ficou internado, bem no hospital, andando pelo hospital. Em uma semana ele refez a arteriografia
quando foi constatado, vou pôr aqui no laudo para a gente, uma evolução com um aparecimento de fluxo naquela irregularidade, caracterizando então aí um pseudoneurisma. E aí, nesse segundo exame, a gente pode discutir isso depois que a Érica apresentar, e a gente chama o pessoal para comentar. Nesse segundo exame, já se optou por colocar um stent diversor de fluxo. Então, isso a gente deixa para discutir depois. Geralmente, o stent recomendado para uma lesão arterial é um stent rígido, que não é possível de ser colocado nesse trajeto cavernoso da carótida. Foi colocado num stent flexível, que ele tem uma característica de ser, como vocês vão ver aqui, olha, daqui a pouquinho eu ponho outra foto, de ser, ele é flexível por ter uma malha assim, entrelaçada que é aberta praticamente. E isso não garante de cara o impedimento de formar um pseudoneurisma. Ele demora, aparentemente, uns meses. Depois o Samuel explica isso. Porque esse dispositivo ele se presta para permitir a epitelização dele. Quer dizer, vai formar endotélio internamente. Por isso esse nome diversor de fluxo, que ele vai criar um outro padrão de fluxo na artéria. E aí, com o tempo, ele vai fazer, às vezes, de um stent rígido que não poderia ser colocado aqui pelo trajeto tortuoso. Então, ele não é tão eficiente em termos de prevenir uma formação de um pseudoneurisma, pelo menos não imediatamente, e a ruptura eventual, né, da carótida a seguir. Mas foi o que foi optado por fazer, e esse paciente ficou super bem. Eu sempre brinco que ele não está empalhado aqui, nessa foto. Ele está bem e já passaram anos, foi em 2015. Mas a gente deixa isso para discutir. Então, Samuel, você quer terminar a sua apresentação e a Érica faz... Acho que a gente podia passar para a Érica já direto. Eu ia então, só concluir, repetir. Acho que a Érica já podia começar. Tá. A Érica vai falar mais especificamente sobre essa parte de lesão arterial, baseada aí na literatura. E aí a gente pede para o pessoal das opiniões. O Ricardo Dolce está aí, que teve com o pessoal que escreveu esse artigo que a Érica vai comentar. O Léo pode falar, o Nunes está aí, e todo mundo pode comentar. Vamos lá, Érica. Vamos lá, bom dia a todos. Eu sou a Érica Cabernit. Vocês estão vendo bem minha tela? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Perfeito. Então vamos dar continuidade ao tema. Eu vou falar mais específico das lesões de carótida interna. Eu coloquei esses videozinhos, acho que a gente já viu pelo exemplo que o Rodrigo mostrou, que não é um sangramento muito fácil, é uma das complicações mais temidas aí dos cirurgiões de base de crânio, e são cenas aí de terror para qualquer cirurgião. Falando especificamente, então, essa revisão sistemática, a gente sabe que as lesões de carótida levam a altas taxas de morbidade e mortalidade para os pacientes. Então, tanto por esse sangramento profuso que vai levar a choque hipovolêmico, tanto por hipóxia mesmo cerebral e até eventos tromboembólicos. E isso vai acarretar tanto em déficit motor, cognitivo, alterações de pares cranianos para esse paciente. Então, felizmente, é uma complicação até que rara, menos de 1% aí das cirurgias. É claro que quando a gente pega alguns acessos mais expandidos, a gente vai ter aumento dessa incidência. E a verdade é que, assim, ela talvez seja até um pouco subestimada por assim, nem todos os cirurgiões ou os grupos acabam não relatando essas complicações na literatura. Então, ela é mais comum nos acessos transespenoidais, até pela frequência desse tipo de acesso, e é mais comum no segmento cavernoso, durante a remoção tumoral, e, curiosamente, mais do lado esquerdo, aí, pela maioria dos cirurgiões serem destros. Então, eu mostro colocando esse casinho aqui, uma paciente que teve uma lesão de carótida direita, por sangramento intratumoral, ela acabou evoluindo para déficit aqui do terceiro nervo. E só para exemplificar, que a gente falou já um pouco já de arteriografia e vai falar um pouco mais dela, eu coloquei aqui para exemplificar. Então, ela fez uma arteriografia no POI, como é recomendado, estava praticamente normal a arteriografia dela do POI, e depois de 20 dias ela fez essa arteriografia de controle. Então,
o que a gente observa, e que é uma complicação frequente, é essa formação desse pseudoaneurisma que o Rodrigo mostrou, que é essa dilatação aqui da parede do vaso, né? Não é uma dilatação completa, por isso que chama pseudoaneurisma, não pega todas as camadas do vaso, mas ela tem um risco ali de tanto formar trombo, né, de fazer os eventos tromboembólicos, quanto de ter uma ruptura da carótida nessa região. Então, ela precisa ser corrigida, né, e o Rodrigo mostrou um caso de stent, a gente não tem stent no Hospital São Paulo, e aí foi então a gente, primeiro antes de fazer o tratamento, na verdade, a gente precisa avaliar o fluxo sanguíneo, né, das colaterais aqui desse paciente, e aí é o que a gente chama do teste do balão, né, de oclusão do balão, que a gente vai ocluir a carótida lesada para ver, avaliar como é que é o fluxo de sangue pelo outro lado. Então aqui vocês estão vendo, como eu falei, a lesão foi na carótida direita, e aqui a gente faz então um teste de oclusão, ocluiu a carótida direita e a gente joga o contraste pelo lado esquerdo para a gente avaliar o fluxo de sangue para irrigar o outro hemisfério. E ela foi bem no teste da oclusão, não é um teste 100%, né? Então não é porque ela teve uma boa circulação, isso não quer dizer que ela não possa ter depois algum evento isquêmico no pós. Então, como ela foi bem no teste e foi optada, então, por fazer a oclusão na carótida daquele lado, e aí ela teve alguns déficits motores aí ficou hemiparética, né, do lado esquerdo depois do procedimento, mas ela foi recuperando no pós. Então, aqui vocês estão vendo ela já, a carótida direita já ocluída e fazendo o teste no final. Na verdade, assim, o que a gente queria mostrar para vocês é esse artigo, tem alguns autores aqui renomados e foi publicado em 2016, mas é um artigo bem, bem didático e ele mostra bem, estratifica bem o passo a passo aí, tanto da prevenção quanto do manejo dessas lesões de carótida interna. Então, começando pelos fatores de risco do paciente, ele estratificou, então, relacionados à anatomia, à patologia em si do tumor, a experiência dos neurocirurgiões, né, na verdade, da equipe toda, e aí ele estratifica os pacientes de alto risco. Então, falando mais especificamente da anatomia, a gente sabe que o canal da carótida interna pode estar deiscente, isso varia na literatura, mas de 8% a 22% mais ou menos, ela pode estar deiscente, o que daria aumentando o risco de fazer lesão da carótida. A gente tem aquelas semiseptações dentro do esfenoidal que se inserem no canal da carótida, então tem que tomar bastante cuidado na remoção dessas semiseptações, usar material cortante, e para tomar cuidado que a linha de fratura pode correr para o vaso e fazer uma lesão se for um pouco intempestivo aí para tirar essas septações. Se você tem umas carótidas muito próximas uma das outras, você diminui seu espaço ali na hora da cirurgia, isso pode também levar a uma lesão. Se você tem alguma alteração da parede do vaso, da carótida, então já tem um pseudoaneurisma, ou mesmo um aneurisma da carótida pode predispor. E se a lesão, o tumor está empurrando a carótida e mudando a sua anatomia, também vai alterar para a gente no intraoperatório. Relacionados à patologia, a gente sabe que alguns tumores são menos ou mais infiltrativos, então alguns tumores vão aderir ou até infiltrar a parede do vaso, então na hora da dissecção isso pode ser um problema. E se o paciente teve qualquer tratamento prévio, tanto cirurgia, quanto radioterapia, quanto um tratamento medicamentoso, ele vai ter mais aderência e fibrose nessa região, e o que pode predispor também na hora da dissecção de trazer um problema. Como eu falei, a experiência da equipe toda, né, cirúrgica, isso faz diferença, então a inexperiência dos cirurgiões pode ser um fator de risco, e se você não tem material adequado, instrumentais também. Como eu falei, esses são riscos mais relativos. É claro que quanto mais você vai somando fatores de risco, você tem mais chance de ter uma complicação. E aí ele coloca os pacientes de alto risco. Então, quando você tem um tumor aderido à carótida e a sua programação é uma ressecção radical desse tumor, esses são pacientes de alto risco. Se o tumor envolve a carótida circunferencialmente, mais do que 120 graus aí, você também tem maior risco, né? Seria um paciente de alto risco. E aqueles acessos expandidos em que você vai expor mais do que 2 segmentos da carótida, a mesma coisa, seria maior risco aí. Essa avaliação pré-operatória, a gente faz para todos os pacientes, então a gente faz exames de imagem, tanto ressonância quanto tomografia,
E aí, o que os autores orientam, e aí a gente pode até discutir isso, a realidade de ser aplicado, né, na prática, todo esse organograma que eles propõem, mas eles propõem que se você faz os exames de imagem e vê que o paciente tem alguns fatores de risco para a lesão de carótida, você deveria fazer já um estudo vascular já específico, ou com angiorressonância, angiotomografia ou até uma arteriografia. E a partir desse estudo vascular, se realmente o paciente for de alto risco, você já fazer o teste do balão, que é o teste que eu mostrei agora há pouco, e aí você vai levar em consideração algumas coisas, não só o próprio teste, mas ele fala que o teste seria de baixo risco, então colocando na balança, seria melhor você fazer esse teste, de repente, no pré-operatório do que ter uma lesão vascular de carótida aí no intraoperatório e trazer mais morbidade para o paciente. Então, você vai levar em consideração não só o teste do balão, né, o resultado dele, mas a idade do paciente, qual que é o tipo de tumor, a localização, se ele está mais ou menos infiltrado na carótida, e principalmente qual que é o objetivo da sua cirurgia. Você vai fazer uma ressecção completa do tumor, ou é só mais paliativo, você vai fazer mais uma descompressão. Então, a partir de tudo isso, claro que é cada caso, aí você já vai pensar em fazer um tratamento aí da carótida, né, preventivo, antes de você entrar na sua cirurgia. Ele dá preferência sempre ao stent, mas, como a gente sabe, não é todo caso que a gente consegue colocar o stent, muitas vezes o stent não está disponível em todos os serviços, e aí ele fica com duas opções, que seriam a oclusão da carótida, como no caso que eu mostrei, né, se o paciente tiver baixo risco para fazer AVC, ou seja, uma circulação colateral boa, ou então o bypass cirúrgico, se o paciente tiver alto risco de ter o AVC, se você ocluir a carótida daquele lado. Você quer comentar, Samuel? Está sem som, acho. Tem que abrir o... Você está sem som, Samuel. Desculpa. Só para ilustrar o que a Erika está falando, é importante a gente saber qual é a disponibilidade desse tipo de exame, né? No Hospital São Paulo, o pessoal que faz endovascular, eles têm alguns horários fixos durante a semana para fazer procedimentos. Então, eles não estão disponíveis a todo tempo. E para vocês terem uma ideia, o último caso em que nós tivemos uma complicação arterial demorou cerca de 8 horas para que eles fizessem o procedimento. Então, para vocês terem uma ideia do grau de disponibilidade desse tipo de técnica para a gente. E essa paciente que a Erika mostrou, que tinha o terceiro nervo, uma pitose à direita, ela fez o exame depois de algumas horas e não tinha as molas para ocluir a carótida. Durante 40 dias ela ficou internada, tamponada, até que conseguimos liberação, depois de fazer reuniões com a diretoria para autorizarem o uso das molas para ocluir a carótida depois de 40 dias. Então, a gente fica recomendando que não se opere num serviço que não tenha endovascular, mas às vezes quando a gente acha que tem, quando precisa, não funciona. Então, é complicado. Quer dizer, é muito bonita toda essa avaliação pré, mas é o caso até da gente pensar se é possível fazer um caso que você já esteja num serviço, né, público, que você já esteja prevendo uma possibilidade grande, né, de uma lesão arterial. Então, por exemplo, um caso de um tumor aderido à carótida, que você vai se propor a ressecar radicalmente, quer dizer, isso na curva de aprendizagem e o local que você opera tem que ser levado em conta. Esse é um grupo que tem uma experiência grande em casos de vias expandidas, de tumores malignos, inclusive, enfim, condrosarcomas aderidos à carótida, que tem uma incidência maior de lesão vascular e já toma todos esses cuidados pré-operatoriamente. Pode ir, Erika. Perfeito. Então, falando ainda dos cuidados, né, da prevenção, o que a gente precisa fazer no intraoperatório? Isso vai envolver todas as equipes, então a equipe de anestesia tem que ter reserva de sangue, precisa já ter 2 acessos venosos calibrosos, se for necessário reposição volêmica, a monitorização da pressão arterial invasiva, né, por uma punção arterial. Isso são coisas que a gente até faz de rotina, algumas coisas sim, outras acho que seriam mais específicas mesmo. Tanto como a canulação da femoral, né, ele até fala que é bem discutido isso, que na verdade seria para você ganhar tempo se a arteriografia for realizada no pós e dentro da mesma sala cirúrgica, então, mas não é realmente o que a gente faz de rotina.
E aí de instrumentais, aqui falando no geral, que a gente precisa, acho que o professor Samuel já falou bastante, mas assim, de deixar um campo limpo, né, ter um bipolar adequado que acesse as regiões mais profundas, aspiradores grossos e que funcionem, os agentes hemostáticos, como ele mostrou bastante, instrumentos próprios, tanto de comprimento quanto de angulação, para a gente também acessar a regiões mais profundas. A gente não tem de rotina, mas a limpeza automática, né, que é acionada pelo pé do endoscópio, isso facilita mesmo para a gente manter a lente sempre limpa do nosso endoscópio. Os drills, né, de broca diamantada, de preferência um pouco mais, diamantada, mas um pouco mais aquelas grosseiras, mais, como o Rodrigo mostrou. Desculpa, acho que o Rodrigo mostrou, o Samuel também, essa broca, e ela é porque as brocas diamantadas delicadas, elas esquentam um pouco mais o osso e talvez propagaria esse calor para os vasos. E aí, falando um pouco da tecnologia que a gente pode lançar a mão, como Samuel mostrou alguns casos perfeitos, o neuronavegador ajuda muito, mas a gente sabe que não dá para confiar 100% na tecnologia, a gente precisa ainda manter nossos parâmetros anatômicos bem estabelecidos, né? Não é 100% que ele está, né, calibrado 100%, e também conforme a nossa cirurgia vai progredindo, removendo o tumor, a gente sabe que os tecidos moles acabam mudando de localização e isso pode alterar a calibração também do neuronavegador. Tem os Dopplers, né, o probezinho de Doppler, que você consegue, ao escutar, você escuta o som de grandes vasos, lembrando que ele tem que estar em contato íntimo com a parede do vaso. E aí existem outros dispositivos, como a monitorização dos potenciais evocados, somatosensoriais, que ele fala no artigo que é para você avaliar indiretamente a perfusão cerebral e, com isso, manter sempre uma pressão arterial adequada. Do campo cirúrgico, é importante você preparar tanto o pescoço, se você tiver que fazer um acesso externo, em último caso, da carótida, preparar abdômen e coxa para remoção de material, para tampão e da cirurgia, né, para controle de sangramento. A técnica, como já foi falado, a técnica 4 mãos é super importante, usando as 2 narinas, com os 2 aspiradores você vai ter um controle muito melhor, né, tanto para operar de remoção mesmo do tumor e prevenir a lesão, mas mesmo quando se ocasionou a lesão arterial, para você fazer um controle mais adequado. Então, o campo cirúrgico, como a gente já falou, fazer uma dissecção ampla, para você ver os seus parâmetros anatômicos bem nítidos, né, não operar em túnel. E ele fala também do flap, que o flap, deixar ele numa localização mais fora do seu campo, né, para ele não atrapalhar, porque ele tende a voltar pro centro aí do campo cirúrgico e acabaria atrapalhando, de repente, tanto na dissecção quanto numa possível complicação. Isso tudo a gente está falando da prevenção, aí agora já seria no momento da catástrofe mesmo. Eu acho interessante como eles dividiram as funções aqui de toda a equipe, que é importante ter um plano de ação já bem estabelecido, então não vai ser no momento da catástrofe que a gente vai falar para o circulante o que ela precisa fazer ou pedir para o anestesista, isso deveria já ser uma coisa estabelecida e quando os cirurgiões perceberem que realmente aconteceu a lesão de grandes vasos, né, arteriais e da carótida especificamente, você avisar a equipe, mas na verdade nesse momento, depois que os cirurgiões avisarem, todo mundo já saber qual é a função de cada equipe. Então, falando especificamente de cada equipe, o pessoal da enfermagem precisa chamar mais funcionários para ajudar. Eles precisam ajudar a gente a manter o nosso material funcionando, então os aspiradores sem estar entupidos, né, funcionando bem, os cautérios, tudo funcionando perfeitamente, trazer já a solução salina aquecida, como o professor Samuel falou, que é importante nesse momento para fazer a irrigação, né, do campo cirúrgico, e já avisar a equipe da endovascular que a gente vai precisar encaminhar o paciente no pós. A equipe da anestesia vai ficar com a parte de reposição volêmica, dar sangue se for necessário. Nesse caso, no momento da lesão vascular arterial, é importante manter uma pressão normotenso, até um pouquinho hipertensos, para você manter uma perfusão cerebral adequada. A cabeceira elevada, como também o Samuel já falou, ajudaria muito mais na questão
de outros sangramentos venosos menores que atrapalhariam o campo ali cirúrgico, heparinizar o paciente, apesar dele estar em sangramento profuso, eles orientam por conta de evitar os eventos trombóticos. E aí os cirurgiões têm que manter a calma, que é difícil nesse momento, mas manter a calma, manter focado e usar os aspiradores pelas duas narinas, como a gente falou, aspirar e tentar localizar da onde foi exatamente a lesão, localizar especificamente aonde foi, e aí a gente tem que manter o nosso endoscópio limpo, então manter um pouco afastado da região do sangramento, de preferência na narina contralateral, que foi a lesão. Talvez venha menos sangue direto para o endoscópio e te atrapalhe menos aí para visualizar, aspirar e aí você fazer a compressão com cotonoide. É importante fazer uma pressão adequada, que você consiga parar o sangramento, mas sem pressionar para fechar o lumen total da artéria e não causar uma hipoxemia da região. Aí, para fazer o fechamento, então, nessa hora, alguns autores até falam da compressão externa da carótida, mas você precisaria, de repente, de um terceiro cirurgião disputando um campo cirúrgico pequeno, e aí você também pode ter sangramento retrógrado pelo outro lado. Então, assim, talvez você parar para fazer essa manobra não seria tão inteligente nesse momento, seria mais localizar o sangramento, colocar o cotonoide e ver como é que você vai fazer o fechamento. Tomar cuidado nessa hora com material hemostático, tipo espuma de hemostático, que tem relatos de embolização, né, para a região, né, arterial, por ser uma lesão arterial. Se você pode usar até os clipes hemostáticos, eles funcionam, mas é de difícil realização. Você precisaria deixar o vaso bem dissecado para conseguir colocar o clipe e demanda mais tempo. Então, o que está sendo mais preconizado agora, e já saiu alguns estudos, é o PET de músculo mesmo, músculo amassado, que ele faz um curativo mesmo, né? A gente retira geralmente da coxa, a gente pressiona esse PET de músculo na região da lesão e você consegue parar o sangramento dessa maneira. E aí faria o tamponamento, controlou o sangramento, esse paciente vai para a arteriografia, é importante, ele vai entubado ainda, é importante um cirurgião acompanhar esse paciente, se tiver algum novo sangramento, e aí vai fazer todo o tratamento endovascular que a gente já falou um pouquinho, né, ou stent, ou oclusão, ou então o bypass cirúrgico, se for o caso, depois. Aí esse paciente vai para a UTI, a gente pode discutir depois, reabordar esse paciente, mas a gente sabe, nesse momento é um pouco delicado, o paciente está se estabilizando hemodinamicamente, está anticoagulado, e mesmo se foi feito um stent ou até a oclusão, ainda esses materiais demoram para cicatrizar. Então, o mais adequado é fazer essa reabordagem em um segundo tempo. Então, a gente leva o paciente para a UTI, aí sim ele vai ser acordado na UTI, porque para monitorização neurológica é muito mais adequada. Manter esse paciente um pouco hipertenso lá na UTI, ainda anticoagulado, mas um pouco hipertenso para a gente conseguir fazer a perfusão cerebral adequada. Assim que ele estiver estável, levar esse paciente para tomografia para ver se teve alguma complicação intracraniana. E é interessante fazer então uma nova arteriografia, e aí esse tempo da arteriografia, essa nova arteriografia varia de cada caso, porque os autores recomendam aí de 2 a 3 semanas no pós, mas a gente sabe que as complicações tanto de pseudoaneurisma quanto de fístula carótido cavernosa podem acontecer de horas depois da lesão ou até meses. Então, tem que discutir bem quando vai ser essa nova arteriografia. E aí, como eu falei, a reabordagem vai depender muito de cada caso e enfim, para tirar o tampão ou até remover o resto tumoral que ficou. Então, isso vai ser uma coisa discutida caso a caso. É isso. Muito bem. Talvez pudesse deixar naquele slide que fala de tudo, né? Aí, e a gente abrir para discussão, podemos discutir tanto do sangramento normal, venoso do dia a dia, que acho que na prática é o que mais impacta a nossa cirurgia, né? Uma lesão arterial desse nível é uma coisa muito esporádica, eventual, ainda bem, que eu acho que o mais importante sobre esse assunto é realmente a gente ter um plano, seja qual for, né? Pode ser uma adaptação dessa proposta aqui,
mas ter um plano, porque na hora que acontece, como a Erika comentou, é muito difícil você começar a pensar e todo mundo ao mesmo tempo resolver o que vai fazer. Dito isso, que a gente pode abrir aí para discutir tanto o aspecto de sangramento do dia a dia que atrapalha a cirurgia do começo ao fim, quanto as lesões arteriais. Se alguém quiser fazer alguma Deixa eu pergunta... só fazer um senão... comentário rápido, Rodrigo. No último congresso americano de base de crânio, no penúltimo, melhor, do ano passado, nós participamos de uma sessão em que o pessoal inclusive eu mandei o vídeo para o Rodrigo, modelos de treinamento para lesão de carótida, né? Nós já sabemos que na Austrália, o PJ Wormald já tinha desenvolvido um modelo, mas os americanos também desenvolveram um modelo. Eles colocaram o Carral e o Prevedelo em tempo real para mostrar como que eles lidam com isso, como que eles conversam, como que eles se comportam. Então, eu acredito que em algum tempo a gente tem a possibilidade de tentar fazer projetos parecidos aí, contemplando exatamente isso, né? Eu vou aproveitar, Rodrigo, eu estou com a palavra ainda, eu vi que o Fabrício fez uma pergunta a respeito de ressecção planejada da carótida nesses tumores, quando tem teste de oclusão positivo. Essa é uma situação excepcional e acho que ela não se aplicaria à maior parte das patologias celares, nem tumor de hipófise, nem crâniofaringioma, talvez visando a questão da ressecção oncológica. E aí eu queria citar que eu assisti uma apresentação de um neurocirurgião famoso dessa área, que é o Dr. William Cudwell, que trabalha na Virgínia, e ele mostrou um caso em que eles se propuseram a fazer a ressecção do seio cavernoso, com todos os seus componentes no interior, e ele se propôs a mostrar na apresentação o que foi esse procedimento. Procedimento que demorou 18 horas para uma paciente oncológica, e que uma semana depois ele foi chamado pela diretoria do hospital para dizer que ele não ia mais fazer esse tipo de procedimento para esse tipo de paciente que tem um prognóstico reservado, uma cirurgia de 18 horas, usando uma série de técnicas aí. Então, nós realmente não temos experiência com isso. Não sei se o Léo está nos assistindo, porque se ele estiver nos assistindo, ele podia mandar uma do só para contrariar, né? Já que ele está no debate. O Samuel já estava esquecendo a piada aqui, viu? Essa foi boa, hein? Essa foi boa, hein? Foi boa, essa foi boa. Ontem o Filipão recebi mensagem até do Felipe lá do Dr. Tchê. Até ele estava. Graças a mim, graças a mim. Já mandou para o Samuel também. Bom, parabéns aí por todos vocês. Reunião ótima, Érica. Super legal. Essa discussão é sempre legal, tem que ser discutida, né? Eu tenho uma frase que o Dr. Aldo sempre fala nas aulas, que eu acho que é muito interessante, sem falar das outras lesões, mas ele diz que a cirurgia da hipófise é a cirurgia da carótida interna. Não adianta, a gente o tempo todo está falando dela. O tempo tem que ser lembrada do começo ao fim, desde o acesso até a reconstrução, cobrir quando ela está exposta, tipo de hemostasia e tudo mais. Eu concordo com vocês, né? Alguns pontos. E nós já tivemos uma lesão de carótida pela broca Coarse Diamond, que é essa diamantada mais grosseira. Vocês percebem que ela tem grãos, né, de diamante muito mais grosseiro. Ela rasga a carótida, ela rasga a dura mater. Já tivemos fístula por isso também. Então, a gente acabou, apesar de ser justamente como o Samuel falou, o ideal, ela é ergonômica, ela é fina, ela é angulada, ela só roda a ponta, ela irriga, mas sem jogar muito, ela escorre o fluxo pela própria broca. Então, eu concordo total em relação a isso, né? E eu acho que é isso. Concordo com vocês em tudo. Se quiserem discutir mais coisa, eu estou à disposição. Parabéns pela reunião. Ricardo, que eu te intimei para aparecer aqui ontem, você que teve oportunidade de ficar lá com o Carral, com o Prevedelo, você chegou a presenciar algum ou lesão ou planejamento desses casos com possibilidade maior de pegar carótida? Você vê eles pondo em prática alguma rotina desse tipo? Não sei se o Ricardo está por aí. Bom, está aí. Está sem microfone. Sem microfone. Bom. Aí, agora vai. Todo mundo cai nessa.
Parabéns pela aula, professor Samuel, Rodrigo, a Érica, a equipe da rinologia que está trazendo as discussões aí da base de crânio, pelo menos mensal. Acho que a gente carece ainda bastante dessas discussões, já diversas vezes comentei isso. Uma coisa que você comentou, Rodrigo, que é muito interessante, isso é a realidade, são dois mundos diferentes, né? Às vezes é o que você falou, a gente fala, não faz, tudo, e a gente acaba até tendo uma certa dificuldade. É legal quando a gente conversa que a realidade de vocês é a nossa lá na Santa Casa, é a mesma coisa. Então, tem a equipe da endovascular, que é com o Dr. Mário Conte, mas muitas vezes o stent, eles têm que pedir, né? Vai ter um caso, agenda para pedir, então se a gente tiver uma lesão para conseguir... A gente vai lesar uma carótida amanhã, você pode... exato. Deixa reservada lá já, né? E nem reserva de sangue. Então, realmente, as realidades são bem diferentes, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que é importante todo mundo saber. E a dificuldade que todo mundo tem, a gente também tem ainda nos nossos serviços públicos, infelizmente. A gente fala muito, né, que precisa ter calma, precisa ficar focado, é o essencial, mas na hora ali o coração realmente vem na boca, né? Algo instintivo nosso e acontece. Mas eu costumo sempre dizer que é como se fosse um piloto de avião. Se você perder a cabeça e entrar em pânico, a equipe inteira vai entrar também. Então, por isso que é importante falar, mas ficar falando toda hora sobre isso, tem que ter essa ordem certinha para a gente poder seguir isso na hora do caos, porque senão você não sabe realmente o que fazer em barata tonta. Lá, eles chegam a fazer 7 acessos expandidos por semana no raio, né? Então, a dinâmica é completamente diferente, a estrutura que eles têm é completamente diferente, tudo gira em função deles, e eles realmente têm toda essa estrutura. Tá? Enquanto eu tive lá esse 1 ano, eu não vi nenhuma lesão deles de carótida, mas tudo isso fica na mesa o tempo todo. Vocês vão fazer uma hipófise, eles têm monitorização de todos os nervos, né, para hipófise, coisa que não é nem necessária, mas toda cirurgia tem, toda cirurgia neuronavegador, então é uma realidade bem diferente da nossa. O Léo falou do cortante, né? Realmente, depois que acaba tendo alguma lesão assim, que você acaba percebendo mais a importância da diamantada quando está próximo dessas regiões. Uma coisa que o Carral sempre falava, e isso eu acho que ele deve ter tido algum caso, ele nunca comentou, é não infiltrar, não injetar o hemostático, né, direto na carótida. Tá tendo sangramento e pôr lá. Ele sempre falava isso, sempre. Ele falava que causava uma trombose realmente da carótida. Então, algo bem interessante. Em relação ao que a gente teve notícia de ter acontecido isso, acho que o Léo chegou a avaliar esse paciente, se não me engano, não sei se ficou bem estabelecido que aconteceu isso, né? Acho que o sangramento foi controlado, mas acho que teve uma complicação embólica de hemostático. Aparentemente o que a gente pediu para avaliar um caso de um paciente que teve uma lesão de carótida numa cirurgia de uma bola fúngica esfenoidal, e o cirurgião acabou cauterizando a parede posterior do seio esfenoidal, que já estava erodida pela própria bola fúngica, e aquilo sangrou. E teve um sangramento justamente de carótida. E ele pegou Espongostan, injetou ali, e o paciente teve uma hemiplegia, né, e uma afasia. Então você pega depois a ressonância, um monte de área isquêmica, microinfartos. Ter feito um chuveirinho, né? Exato. Chuveirinho embólico. O chuveiro, você joga hemostático dentro, ele vai lá, isquemia, né? Então, uma série de problemas de afasia, de cognição e de hemiparesia, plegia, que depois recuperou em alguma parte, já está caminhando, voltou a falar, mas, de fato, isso é um problema. Isso é um problema, nós vimos um caso desse. Rogério Nunes, estou vendo aí você do lado do Ricardo, eu acho que eu falei, temos aqui o Ricardo Nunes, deu uma do nosso mestre Gregório, eu adaptei os nomes aqui. Tudo bom? Quer fazer algum depoimento aí? Bom dia a todos, parabéns para você, Rodrigo, Samuel, a Érica, foi excelente aula. Bem, vendo a aula, eu lembro de um sangramento que eu tive de carótida, que foi em 2006, 2007. Então, eu estava no começo da curva de aprendizado e, apesar de estar no hospital privado, não tinha endovascular na hora, né? Não tinha 2 aspiradores. Então, foi uma cena bem de terror no momento. Não tinha 2 aspiradores ou tinha? Não tinha.
Tava com um aspirador só, ele não deu conta, então foi aquela cena bem difícil. O que ajudou um pouco, eu peguei uma gaze e o paciente, a gente deixava os olhos sem cobrir os olhos, né? Ali, eu acho que foi uma coisa que me ajudou a acertar o seio senoidal sem uma visão. E posicionando a gaze ali, apertando, parou de sangrar. Durou uns 15 segundos de sangramento, assim, não precisou repor. Mas foi um sangramento muito Você acabou tamponando o seio senoidal às cegas. às cegas. Então já temos dois, vocês podem dar um curso, você e o Thiago que está aqui também, Lasanha, que ele também sabe fazer isso. Eu não sei fazer ainda, espero não precisar. Bem, aí depois... o seio senoidal até sem o endoscópio, né? Ele tamponou e parou o sangramento carótido. É aquela paciente que está bem, que teve uma hemiparesia transitória e melhorou. O paciente ficou bem. Depois ela fez depois de 7 dias ela fez o procedimento endovascular, que na época não tinha esse stent diversor, né, de fluxo. Então foi feito o teste de balão e oclusão da artéria. Mas que é a única coisa que é recomendada, não é isso? Depois o Ricardo vai poder falar também, mas aparentemente, discutindo com os endovasculares, essa é a única conduta 100%. Você pode optar por uma não 100% por algum motivo, mas o diversor de fluxo, naquele momento eu não sabia, ainda bem, naquele dia, não é uma coisa garantida. Aquele paciente escapou sem fechar uma carótida, mas ele poderia, durante os meses seguintes, ter tido um pseudoneurisma com sangramento. Aquele que eu mostrei do stent diversor de fluxo. Do diversor. Mas nada como a segurança da ignorância, né? Quando você não sabe, eu me senti super seguro. Eu falei, resolveu. Uma questão que eu acho que é importante sempre lembrar é do músculo, né? Que foi comentado, acho que algo já hoje já bem preconizado e todo mundo sempre deixar preparado, porque na hora do caos, se você for ainda ter que pegar e mexer tudo, fica mais difícil. Então, já deixar a perna preparada para qualquer caso. A gente não começa a cirurgia sem perna preparada, membro inferior direito e acesso central. E 2 aspiradores. Isso é rotina, por mais simples que seja o caso. Eu acho que aqui vale muito a gente ficar reforçando as coisas, porque aquela aula, por exemplo, de complicações de cirurgia endoscópica de seios paranasais, né? A gente fala, sempre tem que ter a rotina, não banalizar, na base de crânio mais ainda, né? Por essa possibilidade que também é possível acontecer isso numa FES, mas numa cirurgia de seios paranasais, mas é menos provável ainda. Então, ter essas rotinas e não deixar isso cair numa rotina que vai banalizando, quando vai ver não está ligado ao aspirador, quer dizer, agora que a gente já sabe, já passou, né, por essas situações e hoje em dia já é uma coisa mais padronizada e discutida, fluxos publicados, a gente também passa, ao mesmo tempo, acho que até uma obrigação maior de já estar com tudo isso previsto, montado. Hoje em dia, quem está começando já tem a experiência, né? É tipo a pandemia do Covid aqui, a gente já deveria estar mais preparado, já que começou nos outros lugares antes. Então, quem está começando a fazer base de crânio agora já tem mais mastigado que deve fazer assim, né? E não deixar de ter tudo isso pronto. Os 2 aspiradores, né, a gente também, quantas vezes já não aconteceu, né? Pô, não está ligado e já está operando. Então, aquilo, e infelizmente, ou enfim, é um fato, cabe ao cirurgião, né? Quer dizer, a gente tem que ver se está com a placa do bisturi elétrico, se está na potência certa, se está os 2 aspiradores desentupidos, se o circulante não vai tomar café. Não é uma cirurgia de otorrino de amígdala que, quando você vê o anestesista foi tomar café, a circulante está dormindo, ou vice-versa, né? Então, tem que estar lá direto, todo mundo, o tempo inteiro. E às vezes é uma cirurgia longa. Pode falar. Tivemos que 2 casos acho que de lesão de carótida em 20 anos aí que vocês têm de base de crânio, não é isso? Na verdade, eu tinha pensado 3, mas a Érica já acho que descobriu. 3 foi com Não, 3 foi considerando aquele da endoscópica em 2004, que teve uma de uma mucocele, lembra? Na mucocele. Mas teve um de cerebral anterior,
que a gente achou agora. É isso, Érica, para essa aula? Sim. Então, O esses Samuel tem uma quatro ideia são que a gente procurou uns 800 casos por aí e 4 contando a cerebral anterior. É isso, Samuel? Daria 0,5%. cerebral. A cerebral anterior é esse primeiro vídeo aqui. E ao todo foram 3 ou 4 casos? Na base de crânio mesmo, você achou quantos, Eriquinha? Tá travando meu vídeo, né? Vocês estão me ouvindo? Então, Então, meio de soquinho. São esses 4 casos e o primeiro caso aqui é da cerebral anterior. O resto é carótida. Os outros 3 3. carótidas e um cerebral anterior. E o Samuel tem uma ideia que na Foram escola, 2 por em volta de... 2016. Agora travou. quais as doenças de base, Eriquinha? Tá travando, né? Agora voltou. Voltou? Foram Voltou. todos tumores de hipófise, na verdade. Teve um prolactinoma, eram todos de hipófise, esses casos. Sempre tumores invasivos, né? Mais invasivos, até já tinham feito tratamento, algum tratamento prévio, que a gente sabe que pode dar mais fibrose e tudo isso. E isso da curva de aprendizagem, né? Nos serviços escolas, você passa uma curva diferente, né? Então, por exemplo, os fellows que participam ativamente hoje em dia, eles vão chegando num ponto da curva e trocam o fellow, né? Então, em todas as áreas é assim no serviço escola. Então, Não é só isso também, né, Rodrigo? Vocês estão operando casos muito mais difíceis agora, né? Se comparar com o que era lá no começo dos anos 2000, o que vocês fazem, mas sei lá, nos últimos 6, 8 anos? eu acho que mudou um pouco. Os casos acho que são semelhantes, são ruins iguais, porque a maioria é adenoma, mas aí são esses adenomas. A nossa taxa de adenoma, o Samuel levantou isso, de adenomas gigantes é 30% em vez de quanto que é na literatura? 5 em Harvard. 5, né? Acho que a Santa Casa deve ter isso também, né? Essa Mesma disparidade. E aí talvez a gente opere mais agressivamente, ou enfim, ou tente ressecar mais hoje em dia do que antes. Então, mas acho que os pacientes já são ruins e iguais, né? Vou fazer uma E a gente pergunta, vai Rodrigo, tentando para ressecar vocês. mais. No pós-operatório dos pacientes da base de crânio, vocês deixam o paciente heparinizado. Em relação ao paciente com Cushing, que a gente sabe que tem uma chance maior de trombose, vocês tendem a deixar esse mesmo heparinizado. Como é que funciona esse pós-operatório? E se vocês já tiveram alguma vez alguma lesão importante não importante, mas em grande quantidade da artéria de McCollin? Você sabe que a semana passada, só um minutinho, Rodrigo, a semana passada, o Ricardo, eu perguntei para o Rodrigo se o pessoal, porque alguns serviços adotam a utilização de antitrombolítico, transamin, já no começo da cirurgia. Eu perguntei para o Rodrigo exatamente isso, se na otorrino isso vinha se tornando uma rotina ou não. Porque nós, em geral, não estávamos utilizando. Transamina. Na otorrino vem sendo, né? Não sei, Makoto, se agora na rino está alguma padronização, mas desde a época da tese do João, lá que eu fiquei na banca do mestrado, teve um trabalho na escola já sobre isso, sim, mas cada vez mais está se publicando, né, isso como uma rotina em várias especialidades e na rino bastante. Mas a gente não tem usado de rotina na base de crânio. Agora, da heparinização, a gente tem uma situação que tem vários pontos positivos, alguns negativos, de ter endócrino cuidando full time. Acho que 99% positivo, né? Porque a gente cuidar do paciente do ponto de vista endocrinológico não dá, né? O neurocirurgião também já aprendi que não sabe também. Às vezes eles acham que sabem, mas não sabem. A endócrino cuida disso e eles resolvem. E às vezes eles perguntam pra gente, tudo bem entrar com Clexane e tal? Eles fazem a rotina, a não ser que a gente peça para não fazer por alguma coisa intraoperatória, eles fazem a rotina do paciente cirúrgico normal de entrar 24 horas depois da cirurgia, começar a usar profilático. Agora, várias vezes tem muitas comorbidades, imagino que vocês também, né? Muitas pacientes da escola. É raro ter um paciente liso. Então, eles ficam controlando tudo isso, né? Diabetes, hipertensão, cardiopatia, e eles ficam pondo na balança o que vão fazer
de pós-operatório. E a gente deixa isso em cargo deles. A não ser que teve algum sangramento maior, alguma coisa diferente, né, no operatório. Quer falar dessa artéria, Samuel? É melhor alguém que sabe do que se trata. Acho que ele travou. Tá lá. Da artéria de Macônio, artéria capsular de Macônio. Isso. A tua pergunta é se nós já tivemos lesão dessa artéria? Porque ela é tão fininha, né? E 4 meses Sim. atrás eu tinha um sangramento dela que a gente achou que era carótida. Né? Ela é irrisória, mas teve um sangramento que parecia carótida. Levamos para arteriografia paciente. De qualquer ramo intracavernoso, ele vai ser tão grave quanto, por exemplo, o sangramento que nós estávamos falando, que a Érica mostrou em cima à esquerda, é um sangramento que a gente achava que era da comunicante anterior. E o padrão do sangramento é um sangramento como se fosse da carótida, é um sangramento de altíssimo fluxo, né? Então, se pegamos, nós não vimos. Essa é a verdade. E sangramento, acho que assim, voltando ao transamento, porque na verdade a gente fica discutindo a carótida, eu acho que o que tem que fazer é já ter realmente um plano, um protocolo, mas o que mais atrapalha no dia a dia, tanto na rino quanto na base de crânio, é o sangramento difuso venoso, né? Esse talvez seja subdiscutido aí e é o que mais atrapalha, e que o Samuel falou isso daí, que é causa de complicações em todas as cirurgias nasais. Acho que você não enxerga, aquilo vai roubando a luz, você se desorienta. E aí cada um tem as suas rotininhas, mas a gente tem feito isso de procurar usar o soro morno, elevar a cabeceira, aquela coisa básica, mas às vezes quando você se dá conta, você não estava elevada e o sangramento está te atrapalhando a cirurgia inteira. Então é uma coisa básica que faz uma super diferença. E aquela misturinha com gel flúor que o Makoto divulgou bem aí, né? Ela para hospitais públicos funciona mais do que bem, né? Dá até para usar fora tranquilamente e economizar. Porque realmente, principalmente para seio intercavernoso, seio cavernoso, ela resolve o problema. É impressionante. Sim, os hemostáticos são super... por algum motivo, na cirurgia da sexta-feira da base de crânio, tem tido, faz anos já, tem tido um hemostático. Tem umas coisas que a gente não sabe explicar, não tem coisa básica às vezes, mas tem tido o hemostático, você pede para circulante ter hemostático, a gente tem usado de rotina, ajuda bastante mesmo, né? Rodrigo, vocês têm tamponado de rotina os pacientes? Ou... Não, quando faz o flap, como a gente não faz sempre, quando a gente faz o flap, a gente tem posto o Foley, às vezes a gente não põe, mas de uma forma geral a gente tem posto um Foley quando faz o flap, e se não faz o flap, se não teve fístula, a gente não tampona, porque é aquela região da abertura do seio esfenoidal, né? Só que vai ficar potencialmente sangrante. Então a gente faz uma revisão boa de hemostasia, cauteriza, o que tiver eventualmente sangrante, põe hemostático e não tampona. Uma cirurgia que não teve nenhum problema e que não fez o flap. Rodrigo, vocês você falou de... querem falar? Como que você tem feito, Rogério? De rotina não. Coloco o hemostático que tiver em gel, funciona acho que bem, absorve rápido também. O paciente fica bem melhor. Quando eu faço flap, aí eu coloco, não coloco o Foley, deixo um rayon em cima, ou um Merocel mesmo, e tampando as duas fossas nasais mais embaixo, né? Tiro em 48 horas o tampão e esse rayon, ou o Merocel que fica mais no acesso, uns 5 dias depois. No acesso do seio esfenoidal. No acesso do seio, Ali a gente não tem deixado. Vocês deixam alguma coisa, Ricardo? Vocês acham que não fazem flap? A gente, mesma coisa, né? Rescue flap, bilateral, e quando sabe vai fazer a fístula, o flap. O que a gente não faz de rotina agora, né? Faz pouco tempo que a gente mudou, isso o Carral sempre falou, é a sonda de Foley.
Ele acredita que a sonda de Foley, isso eu concordo, é só na fossa anterior, porque como ela é redonda, a hora que você coloca na fossa no esfenoide, acontece que a pontinha do flap aqui sempre fica solta, né? Você pode olhar no pós-operatório que você vai perceber isso. Ele não tem o formato do seio esfenoidal, o seio esfenoidal não é arredondado, né? Então ele falava bastante isso. E a gente coloca só o Surgicel todo em volta do flap, prendendo ele, e aí coloca o dedinho de luva ou um rabo de rino, aí depende de onde está, né? Mas acredito que não precisaria tamponar também, se você tiver os hemostáticos, só colocar já resolveria, na minha opinião também, mas por segurança de todos a gente acaba deixando aí. Muito bem. E o Transamin, vocês têm usado de rotina, Makoto, nas cirurgias de rino? Eu uso, na verdade, na escola é uma boa pergunta, porque geralmente eu não estou no comecinho da cirurgia, né? Que eu estou na aula do 4º ano. Mas fora, o anestesista coloca 1 grama de Transamin de rotina, assim, já na indução. Na indução, né? Eu tenho usado muitas vezes e na base de crânio a gente acaba não tendo usado. Eu não sei até que ponto, mas isso eu não estou atualizado com a literatura. Poderia aumentar aí um risco embólico nos pacientes mais complicados, obesos, enfim, sujeitos a na neurocirurgia, fora né, eu uso bastante. embólicos. Desculpa, pode falar, Os Rick. nossos pacientes são mais lisos, né? Os nossos pacientes de rino que operam fora da escola ainda são bem mais tranquilos, né? Muitos asa 1 e tal. E os da base de crânio na escola, sempre é alguma comorbidade. Mas pode falar. O Ricardo falou sobre uso em neurocirurgia, não é isso? Isso, acho que nos hematomas, né? Hematoma subdural crônico, que é um hematoma que ele cresce à custa de hiperosmolaridade, muitas vezes ele tem uma parte sólido-cística, tal. No manuseio desses pacientes, existem casos que você trata só com Transamin ou como um adjuvante do tratamento que você fez, a drenagem e tudo mais. Então, Transamin no hematoma subdural crônico hoje é um assunto bastante discutido e bastante utilizado também nessa situação. A gente também não usa de rotina o Transamin nas cirurgias da base de crânio, mas na hora que começa aquele sangramento, sempre, né? No meio da cirurgia. No intraoperatório é de lei. A cabeceira sobe mais e o Transamin. Você ia falar alguma coisa, Makoto, em relação fora que você usa, né? Não, só é que eu também... Isso a gente já discutiu na Rhino e eu não consegui achar uma maneira, porque no SUS a gente não tem meia elástica, mas fora eu sou bastante preocupado com essa parte de trombose mesmo, então invariavelmente meus pacientes ficam com meia elástica, os que têm risco entram também com massageador pneumático, e os de risco alto aí com Clexane mesmo, aí não tem jeito, tem que usar Clexane no pós-operatório. Posso adicionar alguma coisa? Eu queria saber se alguém tem algum dado na literatura da questão do Transamin. Sim, eu também uso Transamin nas minhas cirurgias e tá sangrando um pouco mais, eu fiz todas as manobras e tá ruim, e aí eu peço para o anestesista fazer Transamin. Eu não faço em todos os casos, que eu acho que a palavra sempre, acho que é um pouco pesada sempre, mas aí sempre quando eu falo, olha, faz o Transamin, aí dá uns 10 minutos, melhora tudo. Assim, eu não sei até que ponto pode melhorar tanto ou não, né? Porque daí você fala para o anestesista, olha, tá sangrando um pouco mais, aí ele faz alguma coisa e melhora. Ou se é o Transamin realmente que está fazendo ficar bem melhor, mas eu também gosto bastante de usar. Acho que o João fez um trabalho, não fez? Sim, essa tese de mestrado. Foi o meparem dele. Mas eu acho que tem bastante coisa já na literatura, em várias áreas, na otorrino também. Tem uma revisão de literatura lá de Ohio, do pessoal de Ohio, com o Transamin, e eles mostraram que não aumenta a comorbidade do paciente. E eles foram usando várias doses ao longo dividindo em vários grupos. É bem interessante o trabalho, é uma revisão sistemática. E eles mostraram que não aumenta o risco de usar o Transamin nos pacientes. Então, e mediram também se ele ajuda ou era só para ver segurança? E ajuda, sim, ajuda. E é interessante que o Luciano falou que eu tenho a mesma sensação. A hora que você faz o uso do Transamin, dá 10 minutos, resolve, né?
É impressionante. Não sei se é um que viés 10 nosso, minutos, se é 10 anestesia. minutos, não, mas 10 minutos é bastante coisa, né? Você para de operar 10 minutos e lá Não, na vai. verdade, até menos, na verdade, né? Dá, sei lá, 3 A, fre... minutos já está Sim, resolvido o problema. É sim, a frequência impressionante. melhora, eu acho Pelo que o menos na tratamento... otorrino, nas cirurgias da otorrino resolve. É sim, impressionante. é Você verdade. sabe que que quando eu faço fora, geralmente eu faço com o mesmo anestesista, então ele controla muito bem PA e frequência. Mas uma dica que é legal, que eu percebi quando eu não estou nessas situações, é que aí eu peço para fazer o Transamin, aí o anestesista olha para você e fala, é que tá sangrando um pouquinho, então é uma maneira delicada de falar, arruma essa anestesia porque tá uma porcaria. Então a gente consegue, com isso, é uma dica boa, sabe? Pô, É, faz um Transamin, por favor, que tá meio ruim. Educadamente, né? Aí ele fala, já Exatamente. fiz. Aí. Exato. Então melhora mais alguma coisa que não tá muito bom o negócio. No nosso E aí você caso, faz 4 boas, né? para a gente começa a anestesia tá uma porcaria e depois a gente fala o resto. Entendeu? agora, os anestésicos O até neurocirurgião chega tem uma nisso abordagem diferente. já não tem essa sutileza, né? Na escola começa pelos anestésicos, então eles mesmos falam, né? Já aconteceu essa situação, a reunião está sendo gravada, né? Não é o ideal. Mas os anestésicos falaram, não tem, estou economizando droga. Não, mas, Estou ô Rodrigo, economizando agora a droga justiça porque vai seja feita. A acabar. gente está com um anestesista muito bom lá na A quinta-feira gente tem agora. geralmente um fixo na sexta, que costumava ser muito bom, mas É, às não, a vezes gente tinha fica um fora. fixo ruim na quinta. Daí não adianta nada, né? Agora o fixo ruim foi demitido e colocaram um menino novo lá que, nossa, é fora de série. Então, é, tudo que eu falava em Faz toda a congressos diferença. anteriores, ó, anestesia pra gente era É, uma porcaria, mudou 100% agora. Ficou a muito gente tem uma legal. pessoa boa, muito boa, que é a Hiroko, mas às vezes ela fala, tem pouca droga, eu estou economizando droga. Eu falo, vamos suspender a cirurgia, né? Então usa pouca droga e a cirurgia sangra durante a cirurgia toda. Então, aí demora mais tempo, né? É um cálculo meio burro, né? Ah, vou economizar aqui, mas vai durar 2 horas a mais para Nem, da sua economia. Não nem adianta vale a nada. pena É. discutir isso. Enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Só para completar que desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, só que o Fabrício perguntou do balão, né? A gente também não tem a experiência de usar toda vez. A gente usa muito quando entra com o pessoal da cabeça e pescoço. E o tumor está envolvendo, tumores malignos estão envolvendo a carótida, aí faz acesso aí, já é transfacial, tudo. Mas aí eles, de rotina, pela situação toda nossa, eles pedem, nesses casos, o teste do balão, sim, nesses casos. Fala, Erika. Eu só ia falar que a gente acabou não comentando, mas é um sangramento de bem menor volume, né? Que é da septal, que na hora do acesso cirúrgico, muitas vezes a gente acaba pegando a septal e é muito fácil de controlar no intra. Mas acho que quase que a maioria das nossas cirurgias de reoperação, de sangramento do pós, é da região da septal. Sim. Então, quando a gente tem que voltar para o centro cirúrgico, porque babação da região do flap ali, do septo anterior, isso controla às vezes com um tampão ali no pós, você consegue controlar, mas da septal realmente fica um sangramento volumoso, intermitente, que a gente precisa voltar para o centro cirúrgico para rever. Então, é uma dica, eu acho que a gente sempre, no acesso ali cirúrgico, dá uma revisada no final para ver, às vezes ela fica com um coágulo e não está bem cauterizada, que no pós, às vezes ela dá trabalho mesmo. Isso virou uma certa rotina, né? Porque durante o procedimento o doente está com hipotensão controlada, né? E ao final esse paciente vai despertar, apesar importante o paciente despertar em plano anestésico, né? É uma coisa que reduz bastante o sangramento venoso, mas é o que acaba acontecendo. A gente pegar uma septal, um pequeno raminho, não perceber isso na cirurgia, é isso que a Erika está falando, e que infelizmente faz com que o grupo volte à tarde para fazer uma remoção de coágulos, de uma epistaxe que o paciente está tendo aí. Por mais que você deixe, né, a opção do flap de resgate, a gente tem feito isso, né, e proteja e tenta abrir a parte óssea preservando a mucosa, a submucosa e a própria artéria. Ao longo da cirurgia, a gente vai ampliando esse acesso, né, e com QRS. E aí você não vai respeitando essa vascularização. Então você começa bonitinho, preservei tudo, abri só o osso, e depois você não está enxergando direito, você começa a abrir mais com o Kerson. E essa região cruenta, no final, tem que prestar atenção ali, cauterizar, porque não está sangrando naquele momento, às vezes volta a sangrar depois.
enfim. Se ninguém mais tiver nada a falar, eu acho que podemos terminar, né, Samuel? Ô, Makoto, são 11h20. Sim, deixa eu só, antes de você finalizar, acho que a gente tem que terminar assim, até para ir lá para a PED. Semana que vem vai ser do grupo de rinoceptoplastia, vai ser a doutora Natália, ela vai falar de Tongue Groove. Então, para quem tá ligado aí na área, é uma ótima reunião. É um ritmo musical. Queria agradecer a presença de todo mundo aí. Eu vou passar aí para você, daí você finaliza, Rodrigo. Obrigado. Parabéns aí pela reunião de vocês. Obrigado. Eu queria agradecer a presença aí de todo mundo. Essas discussões aí acho que ajudam mesmo para todo mundo, para a gente ir sabendo, né? Isso que o Ricardo falou, essa impressão às vezes que a gente tem que só a gente está fazendo a coisa de uma forma e acho que as dificuldades no serviço público são as mesmas para todo mundo. E é muito legal você trocar a experiência aí dessa curva de aprendizado, as dificuldades de cada grupo, porque às vezes a dificuldade de um, você pega uma coisa para você, enfim. E infelizmente, quero dizer que dessa forma virtual é mais eficiente mesmo a coisa, né? Eu espero que a gente saia da forma virtual, mas você consegue trocar muito mais experiência com muito mais gente, né, em 2 horas do que no congresso que tem várias distrações. Mas eu quero voltar para a forma real mesmo assim. Samuel, quer falar alguma coisa? Então, apenas agradecer. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bom. Finalizado. Valeu, pessoal. Parabéns.